estamos terminando o mês da família e que mês precioso nós tivemos aqui nesse mês de junho, né? Tratando a palavra de Deus, olhando pelas lentes da família e como foi precioso. Nós tivemos 5 domingos nesse mês de junho. No primeiro, a gente começou uma série chamada Transformadora, né? Uma série para a família. No primeiro domingo, não sei se você lembra, se você estava aqui, nós tivemos o Comunicação Transformadora. Depois, no segundo domingo, Sabedoria Transformadora. No terceiro domingo, nós tivemos Oração Transformadora. Semana passada foi Diferença Transformadora. E hoje eu quero ler um versículo com você e a gente vai colocar um tema para encerrar esse mês tão precioso. Marcos 4:24. Eu quero que você leia junto comigo. Diz assim: então lhes disse, Jesus disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Bom, eu falei sobre comunicação, sabedoria, oração e diferença transformadora. A gente termina hoje com família transformadora. Esse texto, Jesus, ele começa chamando a nossa atenção para aquilo que ouvimos. E é interessante porque ele diz que com a mesma medida com que a gente mede, nós também seremos medidos. Essa frase ela é muito especial porque Jesus acrescenta algo. Ele diz, a mesma medida que vocês medirem, vocês também serão medidos e lhes será acrescentada. Quando eu olho para essa frase do ponto de vista de uma família, eu descubro que a medida de amor que eu derramo, é a medida de amor que será derramada sobre mim e ainda será acrescentada. Olha que coisa tremenda. Quando eu respeito, eu tenho isso de volta e uma medida acrescentada. É o que diz o texto. Mas é verdade dizer que quando eu derramo ódio, raiva, rancor, eu também vou receber essa medida e essa medida virá acrescentada. E quando aquilo que derramamos, aquilo que transbordamos, eu quero que você preste bem atenção nessa palavra, transbordar. Aquilo que a gente transborda, ele muda o nosso ambiente. Pessoas amarguradas, elas destroem as suas famílias, suas descendências, porque aquilo que derramam é amargura. Existe um homem na Bíblia Sagrada chamado Simão, e esse homem, não é Simão Pedro, é Simão o Mágico. Esse homem aparece no livro de Atos dos Apóstolos como um homem que fazia feitiçaria, fazia magia. E ele era de uma cidade chamada Samaria, e chega um discípulo de Jesus naquela cidade chamada Filipe. E Filipe começa a pregar o evangelho naquela cidade e os milagres começam a acontecer. E é interessante porque a Bíblia diz que Simão o Mágico, ele creu em Jesus. Ele creu no evangelho. Mas existiam muitas coisas que ele precisava resolver dentro de si. E mesmo crendo em Jesus, ao que tudo indica, existiam coisas que ele carregava. Então, à medida que o evangelho começou a se expandir na cidade de Samaria, o apóstolo Pedro e também João são enviados para aquela cidade. E quando eles chegam, há uma explosão de milagres naquele lugar. E quando Simão olha Pedro e João, cheio da autoridade do Espírito Santo, realizando milagres em nome de Jesus, ele chama Pedro de lado, ele diz, olha, eu também quero ter esse poder que vocês têm. Qual é o preço disso? Eu pago por isso. E quando ele pede para comprar aquele poder, Pedro tem uma revelação a respeito do coração de Simão e vai repreender Simão. Então, em Atos capítulo 8, versículo 22, ele diz assim para Simão, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Olha aqui que Pedro vai olhar agora em Simão. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Essa história chama a nossa atenção porque 2 ou 3 versículos antes diz que Simão
creu em Jesus. Ele cria em Jesus. Mas o seu coração estava cheio de amargura. Uma outra tradução que diz que ele está, vejo que está cheio de fel de amargura. A palavra amargura aqui é amargo, é ódio, é rancor, é azedume. É o que me leva a entender que mesmo aqueles que creem, se eu perguntar para você nessa noite quantos creem em Jesus, é bem provável que você vai levantar a sua mão junto comigo. Mas ainda que crendo, muitos carregam amarguras. E a amargura, aliás, o amargo, amarga tudo ao redor. E não se esqueça, ponha isso na sua mente, eu estou falando sobre família. A primeira coisa que vai amargar é a família. Observe o que o escritor aos Hebreus 12:15 diz. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha agora, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, não contaminando só a pessoa, mas contaminando a muitos. Quem são esses primeiros dos muitos? A família. Quando uma pessoa é amarga, ela se expressa. Quem lembra aqui do primeiro final de semana, nós falamos sobre comunicação transformadora. Uma pessoa amarga, ela se expressa amargamente. Olhe o coração desse homem amargurado em Jó, capítulo 10, versículo 1. Ele diz, minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. O amargurado, ele se expressa de forma amargurada. E o tratamento amargo, ele é o contrário do tratamento amoroso, ele é o oposto. E quando Paulo vai escrever aos Colossenses, num contexto de família, escrevendo aos maridos, ele mostra esse contraste. Colossenses 3,19 diz, maridos, ame, observa a palavra ame, que vem de amor, ame cada um a sua mulher e não as tratem com o oposto. Qual é o oposto? A amargura. Uma pessoa amargurada, ela destrói o seu ambiente. E eu preciso dizer que a gente transborda primeiro dentro de casa. Seja as coisas boas, sejam as coisas ruins. E a gente precisa entender que dentro de nós podemos ter um poder que transforma o nosso, aquilo que está ao nosso redor, a atmosfera que está ao nosso redor. E eu preciso, fique com isso na sua mente, transbordar. Aquilo que sai de dentro é o que mostra aquilo que tem dentro. Observe o que Jesus diz em Marcos, capítulo 7, versículo 20 ao 23. Jesus diz assim, o que sai da pessoa é o que a faz ficar impura. Porque é dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte. Observe agora o contexto familiar. Os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho. Escute agora. E o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Onde é que as pessoas falam e agem sem pensar nas consequências? Dentro da família. Sempre dentro da família. Um coração que curte a amargura de toda espécie de sentimento vai transbordar atitudes, destruindo tudo à sua volta. Começando pela sua família. Salomão escrevendo em Provérbios 4:23, ele diz sobre tudo aquilo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é do coração que você vai transbordar para fora. Aquilo que entra no nosso coração tem o poder de afetar toda a nossa vida. E nós vamos transbordar, e esse ambiente, essa atmosfera da família será alcançada por algo bom, algo que vem do céu, algo transformador, ou será alcançada por algo destruidor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o ambiente ao seu redor, estou falando do que, gente? De família. O ambiente ao seu redor é o espelho do seu ambiente interior, daquilo que você está cheio. Então, antes de virar uma chave fora de você, você precisa virar uma chave dentro de você.
Antes de virar uma chave na sua família, como família, você precisa virar uma chave dentro do seu coração. Por isso Jesus diz, entendendo que a gente fica cheio de tantas coisas, ele diz, atentai no que ouvis. Foi o texto que li no começo, Marcos 4, 24. O que ouvimos é aquilo que chama a nossa atenção, naquilo que nos concentramos, nos alimentamos, nos enchemos. Por isso que o inimigo tem usado a indústria mais poderosa hoje, que é a indústria do entretenimento. Entreter significa capturar a sua atenção. Quando capturamos, quando a nossa atenção é capturada, então nós começamos a nos alimentar daquilo. Eu preciso perguntar para você, o que é que está tomando a sua atenção? O que é que está enchendo os seus pensamentos? A quem você está ouvindo? Paulo escrevendo em 1 Timóteo capítulo 14, versículo 10, ele diz que existem muitas vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. É verdade. A grande questão é qual é a voz que a gente ouve no meio de tantas vozes. Por isso Jesus diz, cuidado, atentai naquilo que vocês ouvem. E é interessante porque existe uma atração espiritual entre as pessoas que estão debaixo de uma mesma condição espiritual. Sabe, um imoral chega num ambiente com muitas pessoas, logo identifica o imoral. O fofoqueiro identifica o fofoqueiro. E aqueles que estão caminhando para o céu e que amam a sua casa e a sua família, vão identificar aqueles que estão no mesmo caminho. Nossos valores atraem algo no mundo espiritual, que atraem os outros com os mesmos valores para a nossa presença. Por isso que, vai guardando aí o que eu estou te dizendo, porque é muito importante para você, é uma oportunidade que você tem. As suas amizades denunciam quem você é. Por isso a gente precisa definir o padrão dos nossos ouvidos. A nossa força começa com a nossa escolha em ouvir a voz de Deus, em ouvir a voz do Senhor mais do que qualquer outra pessoa. E olhando por essa lente, a gente tem que definir e escolher muito bem as nossas amizades. E é possível que a essa altura eu já tenha conseguido te levar ao longo desse mês a compreender que você vai ter que abrir mão de amizades para conquistar outras pessoas que estão no seu, que Deus tem para você. Gente, tem muita gente doente emocionalmente no mundo. Existem pessoas que estão numa posição de incredulidade, amargas, cheias de rancor, de raiva, de tristeza, de mágoas, pessoas sangrando, infeccionadas. E elas infeccionam, porque não se deixam serem tratadas e curadas, elas infeccionam tudo ao redor. Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2:16, olha o que ele vai dizer. Ele diz, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão o quê? Maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena. Não sei se você sabe, mas a palavra gangrena, ela é a palavra que deu origem a uma outra palavra chamada câncer. Por isso, há uma tradução que diz o ensino, a palavra dessas pessoas se alastrará como câncer. Cuidado, Jesus diz, cuidado com aquilo que você tem ouvido. Cuidado com aqueles que têm acesso ao seu coração. Cuidado com aqueles que podem falar a respeito das coisas que são os teus segredos. Sabe, você vai sendo puxado para baixo e quando perceber, você vai estar envolvido nessa mentalidade destruidora, onde o casamento não vale nada, a família não vale nada, o ambiente familiar não vale nada, e você entra nessa onda, onde esses valores já não são valores. Sabe? Não seja contaminado pelos ressentimentos dos outros. Você é a única pessoa responsável, a única, para manter o seu coração livre da influência de quem quer que seja. Então para de andar com gente que está, sabe, conectada ao espírito de medo, de rebelião contra Deus,
de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Eu não sei com quem você tem comunhão. Eu tenho comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E essa minha comunhão com Deus faz eu transbordar isso. Então, a atmosfera ao meu redor, ela é transformada. Eu sigo alertando. Provérbios 22, 24. Salomão escreve assim: não se associe, não faça amizade com quem vive de mau humor. A palavra mau humor aqui é amargurada. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta. E qual vai ser o final? Cairá em armadilha mortal. Sobre o que eu estou pregando hoje? Família. Armadilha mortal. Não se associe. Não crie amizade. Ao contrário disso, seja uma pessoa feliz. Sabe? Quando eu estou num lugar, e eu estou falando de família, quando estou num lugar onde eu confio nas pessoas de verdade, onde eu consigo promover, onde todos trabalham para promover uma atmosfera com alegria, com riso, essa casa, essa família, se transforma numa família transformadora. Sabe, uma casa leve, que é uma receita para ter uma família maravilhosa. A receita é alegria, leveza. A alegria, ela faz bem para a saúde. E não é eu que estou dizendo, é Salomão que está dizendo, Provérbios 17, 22. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. E você não morre sozinho. Você mata a família junto. Existem pessoas que só de estar no mesmo ambiente delas, você já é edificado. Poxa, eu não sei se você já teve essa experiência das pessoas dizerem como é bom estar perto de você. Como é bom estar no mesmo lugar que você. Pessoas harmoniosas consigo mesmas. Sabe, que não ficam tentando se afirmar. São felizes. Pessoas felizes têm uma capacidade de se recuperar facilmente até das suas enfermidades físicas. Até das suas enfermidades físicas. Pessoas felizes conseguem enxergar tudo pelas lentes da esperança. Elas olham pelas lentes da alegria, da esperança, da confiança em Deus. E se os olhos são bons, todo o corpo terá luz. Se os olhos forem maus, acontecerá o contrário. É o que diz Jesus em Mateus capítulo 6, 22. Ele diz: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? A maneira como você enxerga as coisas vai revelar se dentro de você tem luz ou trevas. Uma casa feliz é uma casa onde as pessoas passam tempo juntos. Ficar junto em família é poderosíssimo. É poderosíssimo. Sabe, se você não for capaz de fazer um programa somente em família, isso é um alerta. Tem alguma coisa, nada. Vamos chamar lá os primos, os amigos, não sei o quê, para ir junto e tal. Tem alguma coisa errada. Se você não se sente bem estar somente com a sua família, e dentro de uma família, um casal precisa entender que também, como casal, precisa ter o seu tempo junto com a sua esposa. Deixar os filhos, às vezes, com alguém e dizer, é o Vale Night, né? Essa noite é uma noite só para nós. Se um casal não consegue fazer isso, isso também é um sinal. Precisa ter esse tempo de estarem juntos. E isso é saudável. Amém? Quem está recebendo isso, diga amém. É impossível ter harmonia em uma família se as pessoas não tiverem harmonia consigo mesmo, sabe? Cuide de você e assim você vai poder cuidar dos outros, sabe? Não permita que o inimigo arranque a sua identidade. Eu amo o Senhor Jesus. Certa feita, falando sobre o diabo, Jesus faz uma revelação preciosa. Ele diz em João 14:30, ele diz, já não falarei muito convosco, ele está falando com os discípulos, porque se aproxima o príncipe das trevas, e ele diz, e nada ele tem
em mim. Ele está dizendo, eu não tenho nada com o diabo. Nada. E o diabo não tem nada em mim. Ele está dizendo, eu sei que... Olha quanta identidade. Eu sei quem eu sou. E o inimigo não tem nenhum pedaço meu. Um pedacinho sequer. Nada. Ele não tem absolutamente nada em mim. E quando a gente tem essa confiança, quando a gente é atacado, a gente fica tranquilo, porque nós estamos firmados na pedra do descanso, da tranquilidade. Sabe? Viva a partir desse lugar de obediência, ao invés de viver se esforçando para agradar as pessoas, de querer ser aceito num meio que não foi criado para você. Popularidade, grava isso. Popularidade é quando as pessoas gostam de você. Felicidade é quando você mesmo gosta de você. Quando você está bem com você diante de Deus. Eu prefiro a felicidade do que a popularidade. Sabe, pessoas que vivem atrás de popularidade têm como Deus a opinião das pessoas. Mas quem é feliz, querido, sabe quem é em Cristo Jesus. E nesse caminho de distrações, existem algumas que eu quero mencionar para você, talvez uma até surpreenda você. A primeira, as distrações do diabo, que fica jogando o tempo todo com seus medos, com as suas seguranças, com seus vícios, com os seus desejos, para lançar você no pecado. O diabo, ele escurece a visão, e uma pessoa que não consegue olhar para o futuro, ela vai voltar no seu passado, nos mesmos erros, nos mesmos pecados, nas mesmas falhas. Distrações do diabo. Existem ainda as distrações de nós mesmos. A forma de pensar nos impede de responder aquilo que Deus está querendo nos ensinar. É uma espécie de uma capa que carregamos com o meio com o qual nós somos criados, com as tradições, com a religiosidade que nos encurvam. E o Messias, Jesus, veio para trocar a nossa veste e tirar esse manto de morte, de luto, e nos dar uma veste completamente diferente. Observe o texto messiânico de Isaías 61:2, o Messias diz, Deus, me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas. O que está escrito ali agora? Roupas de festas, em vez de roupa de luto. Ele vem para romper isso, sabe? Receba isso, existe uma nova capa, uma veste feita pelas mãos do Senhor, para serem colocadas em você, jogar a capa velha fora e colocar em você e transformar você e a sua família a partir de você. Existe ainda a distração, não sei se está preparado para ouvir isso, mas a distração da bênção. É quando nós somos alcançados pelo favor de Deus, pela prosperidade de Deus, pelos milagres. Mas a bênção pode desalinhar o nosso coração. É quando os benefícios de ser filho são maiores do que o próprio pai. Então nós começamos a focar nos benefícios e não na paternidade de Deus. Quando Deus pede a Abraão Isaque, porque Abraão amou tanto seu filho Isaque, que aquilo virou uma distração. Ele começou a se desconectar de Deus. Então Deus diz, me dá o teu Isaque. E Abraão então realinha o seu coração e diz, não, tu está acima de qualquer coisa. E então vocês conhecem a história. A grande realidade é que quando Deus pede Isaque para Abraão, Deus não quer Isaque, Deus quer Abraão. Deus quer o seu coração. E as distrações das bênçãos, quando valorizamos o nosso relacionamento com Deus, as bênçãos vêm atrás de nós. O que eu vejo é uma geração que se colocou atrás das bênçãos e corre atrás delas. Mas o texto diz que as bênçãos seguirão vocês. As bênçãos seguirão. É o que está escrito em Deuteronômio. Elas te alcançarão e pularão sobre você. Quem é que vai alcançar você? A bênção. Onde que a bênção está então? Atrás. Na frente, o meu relacionamento com Deus.
Então, quando a bênção é colocada no lugar errado no meu coração, isso também é uma distração, que vai deformando a minha casa. Sabe, que você possa criar no seu lar um lar sem distrações, um ambiente segundo a vontade de Deus. Escute, um ambiente transformador gera uma família transformadora, que gera um ambiente transformador, que gera pessoas transformadoras. É um efeito cascata. Olha o que diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5,16. Eu quero usar bastante textos bíblicos, para você perceber que isso não é a minha opinião, e que eu não vim aqui para dar uma palestra, eu vim aqui para trazer a palavra de Deus para você. Olha o que diz, 1 Tessalonicenses 5,16. Alegrai-vos sempre. Eu quero até ler com você. Vamos juntos, 1, 2, 3. Vamos ler esse texto todo juntos, 1, 2, 3. Alegrai-vos sempre. Orai. A vontade de Deus é que eu me alegre, que eu ore. A oração fala da minha comunicação com Deus. Gente, escute o que eu vou dizer. Deus, Ele fala com a gente de muitas formas. É numa canção que você ouve. É alguém que te fala alguma coisa. Deus usa muitas formas para falar com você. Mas só existe uma forma de você falar com Ele. Orando. Não tem outra forma. Essa é a forma. Então Ele está falando do relacionamento com Ele. Quando nós nos alegramos. Quando nós oramos, falamos com o Senhor. Esse sem cessar, Ele fala de um relacionamento íntimo. Sabe, quando você está viajando no carro com um monte de gente. Eu não sei como é que vocês são, né? Tem gente que quando viaja quer silêncio absoluto, né? Pensa numa pessoa chata. Se você é essa pessoa, deixa de ser chato. Sabe, no carro a gente vai batendo papo, a gente vai conversando, vai trocando ideia, a gente vai rindo. Daqui a pouco está cantando, daqui a pouco tem 3 dormindo. Aí tudo bem, aí não tem com quem você falar. Mas é um ambiente leve, um ambiente de conversa. Você vai daqui, né? Vocês sabem, eu sou catarinense, então eu vou daqui lá para Santa Catarina, a gente vai conversando, vai batendo papo, e vai. Eu amo isso, né? A minha esposa, não sei se porque quer conversar comigo, se tem medo de eu fazer alguma coisa, que ela é uma mistura de radar com muitas coisas, né? Com um mapa, é uma benção. Então ela fica o tempo todo conversando, a gente fica conversando e vai fluindo, fluindo. Esse orar sem cessar, ele fala disso, ele fala de você estar falando com Deus, não somente na hora de dormir, dobrando o seu joelho, dizendo agora é esse. Não, é o tempo todo. Você está no carro, você está trabalhando, você está conversando com o Pai. Ele está falando desse relacionamento e ele diz, e em tudo agradecer. E aí ele termina dizendo, porque esta é a vontade do Pai. Sabe, quando a gente se alegra, ora e dá graça, agradece, a vontade de Deus se descortina dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, sabe? Você cria um ambiente dentro do ambiente. Há um ambiente espiritual dentro do ambiente das 4 paredes da sua casa, sabe? E esse ambiente, ele é criado, e agora eu quero começar a funilar um pouco mais. Ele é criado a partir daquilo que transbordamos. É interessante porque muita gente ora e diz, Senhor, abençoa a minha família. Senhor, faz algo pela minha casa. Senhor, faz algo pelo meu casamento. Como se isso fosse algo externo que fosse feito. Deus não faz nada dentro de uma casa, no meio de uma família, se não for por nós. Ele nos usa. Ele nos usa para realizar e para transformar aquilo que nós estamos vivendo. Paulo escreveu assim em Efésios 3:20, eu não sei o que você pensa para sua família, para sua casa, para os seus filhos, mas ele começa dizendo que Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É através de nós. Deus usa você para transformar uma atmosfera. E quando esse lugar, nessa casa, é feita a vontade de Deus, então fica
Lembram da oração transformadora? Assim, na terra como no céu, aquela casa passa a ser um pedaço do céu na terra. O mundo lá fora pode estar desabando, mas na sua casa tem governo, tem paz, tem ordem e tem alegria, porque o reino de Deus transborda através de você. Deixa eu aprofundar isso um pouco mais. Olha o que Jesus diz em Lucas 17, versículo 20. Jesus respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali. O que está escrito ali agora? Porque o reino de Deus está onde? Dentro de vocês. Então esse reino é transbordado. Se está dentro de você, vai transbordar. Qual é o primeiro lugar que isso será transbordado? Família. Família. Olha o que Jesus diz em João 7,38. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar da onde? Do coração. Jorrar, transbordar do coração de quem crê em mim. Estamos falando de transbordar a mudança da sua casa, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos. Ela precisa queimar dentro de você. O reino de Deus precisa transbordar de dentro de você. E eu preciso dizer para você que o reino de Deus não é sobre algo que Simão quis pagar. O reino de Deus não é sobre dinheiro, mas é sobre valores. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo de número 17, ele diz: pois o reino de Deus não é coisas que se compram. Não é comida nem bebida, mas são valores. Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando a gente transborda o reino de Deus, nós estamos transbordando dentro de casa paz, alegria, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Por isso, tudo começa em casa. Então, como que a gente quer transformar o mundo fora de casa se nós não somos capazes de ser solícitos dentro de casa? Se nós não somos capazes de gerar uma parceria mínima até para manter uma casa organizada? Lembrando que a casa é o reflexo do coração. Se a tua casa está assim, ó, você precisa parar e dizer: Senhor, acalma, quieta a minha alma. Sabe, como que a gente quer ter uma cidade, a cidade de Londrina, uma cidade abençoada? Nós queremos abençoar essa cidade. Se não somos capazes de arrumar a cama em que dormimos, tirar algo que está caído no chão dentro de casa, é o básico. Apontamos para isso, sabe? A gente precisa transbordar. Grave bem essa frase. Bem essa frase. Quando transborda, transforma. Só transforma quando transborda. Por isso que o inimigo tenta de todo jeito secar a nossa comunhão com Deus e nos deixarmos sempre na reserva. Nunca transborda. Porque se transbordar, transforma. E transforma a família, transforma a empresa, transforma a casa, transforma qualquer coisa ao seu redor. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 3,12. E o Senhor faça crescer, encher e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que o nosso amor transborda por vocês. Paulo está dizendo, ele está nos ensinando a lei da cascata. Se eu transbordo, eu encho o que está perto. Aquele sendo cheio também vai transbordar. Então, transforma-se em uma casa, vira uma casa transformadora. Sabe? E Paulo vai nos ensinar que nós devemos agradecer em tudo, porque essa é a vontade de Deus. E nós podemos transformar qualquer lar através da gratidão. A gratidão é a chave que faz a gente concordar com o céu através da gratidão. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 2,12. Não foi o espírito desse mundo que nós recebemos, mas o espírito mandado por Deus para que possamos entender
tudo o que Deus tem nos dado. Quando a gente entende o que Deus tem nos dado, observe o versículo, ele não diz para entender aquilo que vamos receber, mas aquilo que já foi nos dado. E ele diz que isso é uma ação do Espírito Santo. Então ele diz, nós não recebemos o espírito desse mundo, que faz a gente ser ingrato. Nós só entendemos, querido, as coisas através de uma atitude de gratidão. O salmista, ele saía, teve um dia que o salmista, no Salmo 19, ele sai para fora de casa e ele olha para o céu. E ele diz, meu Deus, que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. Ele escreve o Salmo 19, versículo 1, ele diz, os céus declaram a tua glória, o firmamento proclama as obras das tuas mãos. Olha quanta gratidão nessa frase, sabe? Mas muito cuidado, quando a sua comunhão só está com as suas feridas, você fica amargo, azedo, vingativo, ingrato. Você conhece o caráter de uma pessoa pela gratidão ou pela ingratidão? E Paulo vai mostrar a gente o que um coração grato, como um coração grato vai deformando todo o resto. Então, uma pessoa deformada, espiritualmente falando, ela vai gerar uma família deformada. Olha o que Paulo vai escrever em Romanos 1, 20 e 21. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isso é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Ele está dizendo que o mundo criado já aponta para a existência de um Deus. Ele diz, os seres humanos podem ver tudo nas coisas que Deus tem feito e, portanto, os seres humanos não têm desculpa nenhuma. Desculpa de dizer, ninguém me falou de Deus. A obra, a criação já revela Deus. Ele continua dizendo, eles sabem quem Deus é. Isso aqui é preocupante. Se eu perguntar para você quem Deus é, você vai ter respostas. Mas observe, eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece. O que está escrito agora, gente? E não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Grave bem isso, uma mente vazia, coberta de escuridão. Perdeu o propósito. Mas é interessante porque ele começa dizendo que essa mente está vazia, mas é vazia de Deus, não vazia de pecados. Romanos 1, 25, coloca lá para nós, eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram a mentira. E servem as coisas que Deus criou, ou seja, servem as bênçãos ao lugar do abençoador, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Observe agora, lembram que a mente estava vazia? Olha o que Paulo vai escrever agora. Primeiras duas palavras do próximo, coloca para mim em Romanos 1, 29, por favor. Estão cheios. Mas não estava vazio? Vazio de Deus. Escute, você nunca está vazio. A diferença é do que você está cheio. Nunca vazio. Quando Paulo diz mente vazia, ele está falando mente vazia de Deus. Mas observe que agora ele vai falar que eles estão cheios. E ele vai dizer, estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vício. Aí começa a apontar coisas da família, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras, malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros, dentro de casa. A mãe se junta com os filhos para falar do pai. O pai se junta com a mãe para falar dos filhos. Os filhos se juntam no quarto para falar dos pais. Um fala pelas costas do outro. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal. Observe, desobedecem aos pais. São imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. O que está escrito agora? Eles sabem.
Eu fico chocado com isso. Porque parece que Paulo está dizendo, é gente que vai na igreja, é gente que ouve a palavra. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam, têm amizade. Aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Impressionante isso daqui, porque fica claro aqui o pecado da cumplicidade. A roda que você senta, as amizades que você tem, eu botei entre parênteses, transbordam para os outros. Transbordam. Quando perdemos a gratidão a Deus, nós vamos nos deformando e deformamos tudo à nossa volta. Casamentos deformados, filhos com atitudes estarrecedoras, famílias destruídas. Não sei como é que é, gente, porque eu não vivo isso, esse é o meu testemunho. Eu agradeço a Deus por absolutamente tudo. Mas eu fico pensando aquele que não tem Deus para agradecer, que ignora Deus. Eu imagino um grande profissional na sua área. Não é capaz de no final do dia dizer, Senhor, eu te agradeço, porque é tu que tem me dado o dom, é tu que tem me dado o talento, é tu que tem me acrescentado a sabedoria. Não. Se ele não tem Deus para agradecer, então ele começa a se voltar para ele mesmo. E dizer, e aí entra o orgulho. Fui eu que fiz. Eu sou assim porque eu posso, eu faço, é a força do meu braço. Com o homem no centro, antropocentrismo. Tira Deus do centro. Não tem para quem agradecer, começa a ser escravo de si mesmo. Achando que a força está no seu braço. Mas a gratidão purifica a nossa natureza e nos mantém conectados à fonte. Jesus disse assim, João 13:27, ninguém pode ter coisa alguma se não for dada pelo meu Pai. Pronto, você parte desse princípio. Qualquer coisa que chega em você, você tem motivos para agradecer, porque veio da mão do Pai. Eu estou quase terminando, mas eu estou falando de gratidão e eu quero conectar a oração com gratidão. E eu quero dizer, nesta parte final, que a oração com gratidão, ela é transformadora. Nos tempos de Paulo, agora redobre a sua atenção, nos tempos de Paulo, as pessoas começaram a se converter e as pessoas, elas consagravam tudo para os seus ídolos, para as suas imagens, os seus deuses. Elas consagravam. E aí começou a ter um problema, porque as pessoas começaram a se converter, começaram a entrar numa paranoia. Ah, eu vou comer isso que essa pessoa colocou? E se essa pessoa consagrou isso que ela está colocando na mesa para eu comer aos ídolos? E se ela não tenha feito isso, mas quem plantou lá, consagrou isso aos ídolos? Em outras traduções diz aos demônios, em outras traduções diz aos deuses. E como que eu vou comer algo que está amaldiçoado, consagrado a outro? E isso começou a gerar uma paranoia. E os mesmos criadores dessa preocupação começaram a defender que não era nem bom casar. Interessante, né? Um assunto está conectado ao outro. Mas daí Paulo vai alinhar o coração deles e vai instruí-los. E aí ele escreve o preciosíssimo texto de 1 Timóteo 4, 3, 5. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Escute agora. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito o quê? Uma oração de agradecimento. Olha, por favor, preste atenção nisso. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, não deve ser rejeitado. Que tudo seja, olha Paulo de novo, recebido com uma oração de agradecimento. Escute agora. Porque a palavra de Deus e a oração, que nós já aprendemos 2 vezes, ele cita, oração com agradecimento, tornam
todos os alimentos aceitáveis a ele. Isso aqui é um princípio que não se aplica só ao alimento, mas à vida, porque é um princípio bíblico. Escute o que eu vou lhe dizer. Com a palavra de Deus e uma oração de agradecimento, você devolve tudo ao dono original, que é o meu Pai, o seu Pai, o nosso Pai que está no céu. Com uma oração de agradecimento, você anula qualquer maldição. Quem está entendendo isso? Uma oração de gratidão. No meu ponto de vista, a oração de gratidão mais preciosa, bombástica, que existe é aquela que é feita por uma família de mãos dadas. Quando uma família, seja um casal, seja uma família dentro de um lar, ora e agradece a Deus, meu irmão, você está devolvendo tudo dentro de casa. Você está devolvendo o teu. Quando você faz uma oração de gratidão pelo teu casamento, você está devolvendo o teu casamento ao dono original, que é Deus. Quando você faz uma oração pela tua família, você está colocando a tua família nas mãos daquele que é o dono da família, Deus. Quando você ora pelos teus filhos, você está arrancando ele dos lugares e colocando ele de volta nas mãos de Deus. Uma oração de gratidão. Sua família terá a atmosfera transformada por uma oração de gratidão. Você está perto da sua família? Diz para quem está perto de você, da sua família, diz, nós precisamos agradecer mais. A gratidão transforma tudo o que toca. A gratidão é uma arma transformadora. Na gratidão opera a justiça de Deus. E quando você agradece a arma que o inimigo ia usar para te destruir, Deus entrega na sua mão para você destruir ele. É uma coisa impressionante. O que é uma vida de gratidão? Olha o salmista no Salmo 100. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem ao Senhor com alegria. Observe as palavras que eu venho trazendo nessa noite. Alegria. E venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez. E nós somos dele, porque somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões, não é nem no templo, é pelos portões. Entrem pelos portões do templo com ação de graça. Gratidão se movendo. Ação de graça. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus. E sejam, quem está acompanhando a leitura comigo? E sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Sabe, como é que você entrou nessa noite na igreja? Sabe, reclamando? Sabe, arrastando o pé? Que nem aquele desenho animado, ó céus, ó vida, ó casamento, ó família, ó filhos. Eu vou dizer uma coisa para você, não adianta entrar reclamando na presença de Deus. Gente, não adianta entrar reclamando. Não dá certo. Eu já tentei, estou aqui para falar para você, já tentei entrar reclamando. Não vai. Não é assim. Nós devemos entrar com ação de graças, colocando a nossa gratidão em uma atitude. Nós precisamos agradecer. Então, no agradecimento, a nossa mente é iluminada, os nossos olhos, as escamas dos olhos caem, o sol nasce e a gente vê através dos olhos de Deus. Nós passamos a confiar no Senhor. Provérbios 3:5 diz, confie no Senhor de todo, coloca lá, filho. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Sabe, você pode mudar uma atmosfera através daquilo que você alimenta e transborda. Se você transbordar amor, o seu lar será um lar amoroso. Se você transbordar gratidão, o seu lar será um lar feliz. Se você transbordar Jesus, o seu lar será um lar abençoado. Gente, quem transborda isso é uma pessoa preciosa demais. Sabe, não precisa ser
afirmada por ninguém, porque ela sabe quem ela é. Ela não fica sugando ninguém, porque ela está cheia de Deus. Ela transborda Deus. Sabe, ela não precisa invejar, porque ela sabe o que tem e agradece pelo aquilo que tem. Ela é grata. O grato, ele tem um senso de que aquilo que recebeu de Deus é mais do que ele merecia. Então ele vive querendo retribuir ao Senhor. O salmista no Salmo 116, versículo 12, ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Assim é o coração do grato. Assim é o coração do grato. Martinho Lutero, ele escreveu sobre 3 cachorros. Ele diz: existem 3 cachorros que quando mordem, deixam uma profunda ferida. E ele dá o nome dos cachorros. E o primeiro deles, ele disse, esse cachorro se chama inveja. O segundo, ele diz, esse aqui se chama soberba. E o terceiro, ele disse, esse aqui se chama ingratidão. Ingratidão. Uma pessoa ingrata não consegue agradecer a Deus por nada. Shakespeare escreveu uma frase, ele diz: possuir um filho ingrato é mais doloroso do que a mordida de uma serpente. Quem é grato sabe que independente do que esteja passando, ele consegue ver o Senhor. Ele consegue agradecer. Quem tem gratidão como estilo de vida, a vida dessa pessoa é resolvida. É resolvida. Quando vem a culpa, ela agradece porque é perdoada. Quando vem a crise, ela agradece porque sabe que Deus a está preparando para voar ainda mais alto. Quando vem as guerras, ela agradece por aquelas que ela vai enfrentar junto com o Senhor. Com o meu Deus eu saltarei as muralhas. Mas ela também entende as guerras que não são delas. Ela não entra nela. Ela tem um coração agradecido. Uma pessoa grata, quando vem a tempestade, ela já começa a agradecer, porque sabe que Jesus vai vir andando sobre as águas. Gratidão. Diz para quem está perto: seja mais grato. Quer saber como Jesus mudou o mundo? A partir de si mesmo. A partir daquilo que ele transbordava. Há uma oração no Salmo 138, versículo 1 ao 3. E o salmista ora assim: ó Senhor, como que ele começa? Eu te agradeço. De todo o coração, diante de todos os deuses, eu canto hinos de louvor a ti por causa do teu amor e da tua fidelidade. Eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti. Pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondestes e com o teu poder aumentastes as minhas forças. Como está a sua casa? E eu vou terminar. Podem subir. Pessoal do louvor, nós vamos cantar uma canção que é uma oração nessa noite. Mas, por favor, não se distraia agora, responda essas perguntas sinceramente, não para quem está do seu lado, mas para você mesmo. Como está a sua casa? O que você tem transbordado? Quem você ouve? Quem acessa o teu coração? Quais são as distrações? Pode ser as distrações do diabo, as distrações de você mesmo. E as distrações até das bênçãos que a gente recebe. Como está a sua alegria? Como estão as suas orações? Você é grato? Jesus diz, com a medida, volto onde comecei, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. O que você transborda? Aquilo que você transborda volta com uma medida acrescentada. Então, meu irmão, se isso é bíblico e isso vem diretamente do céu, eu quero transbordar amor. Eu quero transbordar paz. Eu quero transbordar respeito. Eu quero transbordar alegria dentro da minha casa, porque eu quero receber tudo isso de volta com um acréscimo. Coisa preciosa. Deus não nos devolve nada do jeito que nós entregamos. Sempre vem mais. Aliás, o mundo espiritual é assim. O mundo espiritual. Aquele que está sujo, diz a palavra, suje-se ainda mais. Mas aquele que está limpo, mais limpo fica. Limpo. Aquele que ama, será amado.
E é por isso que eu amo, porque eu fui amado com uma dose enorme acrescentada, porque Jesus morreu por mim. Então isso me transborda, gente. Isso me transborda. A vida fica leve. Sabe? Não existe esse fio desencapado dentro de casa. Não. Cada um reconhece o seu lugar. Eu não sei você, mas tem textos bíblicos que eu pego para minha família. Esse é um deles que eu peguei há muitos anos atrás. E eu digo, eu quero isso para mim, Senhor. Para mim. Isaías 54, versículo 3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Escute agora. E a tua descendência possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Esse texto é demais. O texto está falando de alguém que transborda. Ele transborda para a direita, ele transborda para a esquerda, mas eu preciso imaginar essa pessoa dentro de uma casa. Essa casa está recebendo isso. Porque a casa é o primeiro lugar. E então, os filhos, a partir deste lugar, eles serão capazes de habitar em lugares desolados. Porque onde eles estiverem, eles mudarão os ambientes. Eles conquistarão as nações. Um lugar onde é transbordado. O que você transborda? Sabe, nós estamos aqui há um mês da família. Um mês. Quantas coisas foram ditas e ouvidas? O que você transborda? Romanos 15, versículo 13 diz que o Deus de esperança os encha. Porque primeiro tem que ser cheio. Os encha todo de alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem. Por que Deus quer nos encher, gente? Para transbordar. E vocês transbordem esperança e o poder do Espírito Santo. Quando Josué chega, no livro de Josué, capítulo de número 24, quando ele chega no final, que ele conquista a terra, ele vai repassar todos os mandamentos e os ensinamentos de Deus, lá de Deuteronômio, lá do Pentateuco, ele vai repassar esses ensinamentos, ele vai trazer de volta esses mandamentos. E aí, quando ele termina de repassar tudo isso, é como se ele dissesse assim: olha, vocês estão aqui, vocês ouviram, vocês tiveram acesso, agora cada um faz na sua casa o que quiser. Ele diz, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu termino esse mês da família com o mesmo coração. Um mês falando sobre família. Incontáveis textos bíblicos, citações, versículos, mostrando, gente, é isso, gente. Está na Bíblia, é isso. Mas agora, eu entrego para você. É você que tem que ver o que você vai fazer. Eu posso sair por aquela porta, e aí Josué ele disse, vocês querem servir aos deuses dessa terra? Sirvam. Vocês querem ir após os deuses desse mundo? Vão! Se vocês querem caminhar seguindo o próprio conselho do coração de vocês, sigam! Ele diz, mas eu entendi. E uma coisa eu posso fazer, é responder pelo meu lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu termino esse mês dizendo publicamente aquilo que está dentro da minha casa. Eu estou aqui, eu entreguei um mês. Eu não sei o que você vai fazer. Eu tenho convicção. Eu e a minha casa continuaremos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida.
e que a nossa descendência, os filhos dos filhos e as próximas gerações que vierem, se Jesus não voltar, serão poderosos na terra. Poderão habitar qualquer lugar, porque onde estiverem, os ambientes serão transformados a partir de uma família transformadora.